Olá pessoal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um pouco mais reflexivo. Quero conversar com vocês sobre gênero, sobre parecer cis e trans, sobre leituras sociais. E eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito. Não precisa ser sobre o vídeo como um todo, mas talvez alguma parte que tenha chamado a atenção de vocês. Então sintam-se à vontade e encorajados de deixar seu comentário, opinião a respeito do que eu vou falar aqui, né? Então vamos lá. A gente sabe que na nossa comunidade, algumas vezes aparecem pessoas impondo certas coisas para definir o que torna uma pessoa trans ou não. Esse movimento não partiu de nós. Na verdade, ele se iniciou com o Harry Benjamin, que foi um endócrino muito famoso no passado, que estudava pessoas trans, e foi ele quem definiu critérios para dizer quem era o transexual de verdade. Para vocês terem uma ideia, segundo ele, os de verdade eles não faziam sexo. Afinal, uma pessoa trans rejeita 100% o seu genital. A pessoa também necessariamente só poderia se relacionar com alguém do sexo oposto. Ou seja, se você era um homem trans, você só seria considerado um transexual de verdade se você gostasse de mulheres. Se você gostasse de homens, acabou, você já não era qualificado como um transexual de verdade. Vários dos princípios que foram estabelecidos no passado, hoje em dia já não fazem sentido, eles já caducaram. E os que não são questionados. E na verdade, esses princípios eles já eram questionados pelas pessoas trans na época. E aí nesse caso a gente está falando das décadas de 60, 70, 80... o livro do Harry Benjamin, O Fenômeno Transsexual, ele foi publicado em 1966. E aí esse livro, assim como outros, né, que foram publicados, eles serviram como referência para a construção do diagnóstico da transexualidade. No livro O que é Transsexualidade, da Berenice Bento, ela diz assim: nesses documentos, DSM, CID, SOC, há o pressuposto de que a transexualidade, por ser doença, tem basicamente os mesmos sintomas em toda parte do mundo. A patologização caminha de mãos dadas com a universalização. Então se construiu uma narrativa transuniversal que ignora não só a pluralidade das nossas experiências, como também fatores sociais, políticos, culturais, históricos. Eu particularmente não concordo com essa universalização da transexualidade, nem com nenhuma definição simplista que reduz a transexualidade a uma única coisa. Eu entendo que há várias formas de ser trans, né? Que nem toda pessoa trans quer as mesmas coisas ou lida do mesmo jeito com o seu corpo, com o social e afins. A comunidade trans é extremamente heterogênea e esse é um fator importante. Partindo desse princípio, se a gente entende que há várias formas de ser trans, então a gente também deve entender que ser trans não é igual para todo mundo. Nem todo trans é igual e que, portanto, nem toda pessoa trans compartilha da mesma experiência ou ocupa o mesmo lugar. Até porque existem muitos recortes de raça, classe e afins que mudam muito as vivências. Nós compartilhamos a mesma identidade, mas não as mesmas posições. Existem diferenças não só individuais, mas também sociais. A gente é percebido e tratado diferente. Vou citar alguns exemplos para vocês. É sabido que uma pessoa trans que se hormoniza e se opera, ela é muito mais legitimada enquanto trans do que uma pessoa que não passou por nada disso. Ou então, uma pessoa trans que tem menos passabilidade cis está mais sujeita a sofrer violências do que uma pessoa trans totalmente passável. Tem uma autora trans que se chama Susan Stryker e ela tem um livro chamado Transgender History. E tem uma parte do livro que ela fala assim: em vez de usar cis e trans para identificar dois tipos de pessoas inteiramente distintos, é mais produtivo perguntar como alguém é cis. Isto é, como diferentes aspectos de seus corpos e mentes se alinham do lado das divisões de gênero de forma privilegiada. E como eles são trans, isto é, como eles cruzam as fronteiras do seu gênero atribuído ao nascimento de maneiras que podem ter consequências sociais adversas. E reconhecer que todas as pessoas, independentemente de serem cis ou trans, estão sujeitas a práticas sociais não consensuais de gênero que privilegiam alguns e discriminam outros. Ou seja,
Como somos trans importa, não se reduz à forma como a gente se identifica, porque a gente vive em sociedade. A forma como somos percebidos, lidos, nos colocam em lugares diferentes. A forma como as pessoas nos veem afeta diretamente a forma como elas nos tratam, quais violências passamos, quais lugares nós temos acesso, e tudo com base na nossa aparência. Eu tenho a sensação, às vezes, que a gente tende a negligenciar o aspecto imagético do gênero, né? E o quão poderoso ele é. Existe uma imagem de gênero e ela diz respeito a roupas, comportamentos, gestos, modo de falar. Vestido é um pedaço de pano. Não deveria ter gênero, mas não deveria é diferente de não ter. No nosso momento histórico e conforme a sociedade que a gente está inserido, o vestido ainda é uma peça de roupa de mulher. Embora a gente esteja tentando ressignificar isso, um homem cis vestindo um vestido é percebido e tratado diferente de uma mulher cis vestindo um vestido. Um homem trans com uma cicatriz no peito e sem volume na cueca é percebido de modo diferente de um homem cis que não tem nada disso. Gênero, sendo uma construção social, ele se utiliza não só das diferenças sexuais para se construir, mas também dos códigos sociais. A Guacira Lopes Louro, ela tem um texto chamado Corpos que Escapam, e tem um trechinho que ele é bem interessante, eu acho que ele conversa muito bem com isso. A determinação das posições dos sujeitos no interior de uma cultura remete-se, usualmente, à aparência de seus corpos. Ao longo dos séculos, os sujeitos vêm sendo examinados, classificados, ordenados, nomeados e definidos por seus corpos, ou melhor, pelas marcas que são atribuídas a seus corpos. E essa marcação terá, além de seus efeitos simbólicos, expressão social e material. Ela irá permitir que o sujeito seja reconhecido como pertencendo a uma determinada identidade, que seja incluído ou excluído de determinados espaços, que seja acolhido ou recusado por um grupo, que possa ou não usufruir de direitos, que possa ou não realizar determinadas funções ou ocupar determinados postos, que tenha deveres ou privilégios, que seja, em síntese, aprovado, tolerado ou rejeitado. Eu vou me usar como exemplo. Eu não gosto de ser lido como um homem cis, né? Por diversos motivos, sendo o principal deles simplesmente pelo fato de eu não ser um homem cis. É um problema quando as pessoas assumem isso. Parece seguro, mas só parece. Mas eu não posso ignorar que eu sou lido enquanto tal, porque isso me coloca em outros lugares. Eu ter me operado e me hormonizado, embora me legitime mais enquanto trans, e embora isso seja visto como uma maior adequação ao sistema, também me coloca em lugar de violência. Eu sou uma cobaia para a medicina que ainda está estudando os efeitos da testosterona em pessoas como eu. Eu tenho uma cicatriz no peito que, se identificada, pode me colocar em uma situação de perigo. Eu não tenho profissionais capacitados para lidar com o meu corpo, que é XX, mas faz o uso contínuo de testosterona. A maioria não sabe o que fazer. E uma pessoa trans que não passa por isso está em outro lugar. E esse outro lugar, ele não é necessariamente melhor ou pior, mas ele é diferente. E me incomoda as pessoas, sobretudo as pessoas trans, apontando quem é trans e quem não é, quase que revisitando aquela ideia do século passado de quem são os transexuais de verdade e os de mentira. Porque na minha atual visão sobre isso, não é sobre dizer quem é trans e quem não é, quem é mais trans ou menos trans. Não cabe ninguém dizer isso, inclusive não aceite que as pessoas falem isso. Eu estou partindo do princípio de que somos todos trans, mas somos trans de modos diferentes. A gente reconhece e deve reconhecer as nossas próprias diferenças internas, enquanto um grupo, né, que é diverso e plural. Nós não somos um conglomerado coeso de pessoas. Até porque, de outro modo, a gente não consegue avançar, a gente não consegue combater a transfobia. Eu entendo que toda pessoa trans precisa ter consciência e se responsabilizar pela experiência que se tem, pois não é possível a gente ignorar o nosso atual sistema de gênero, mas sim estabelecer um diálogo, né, que pode tanto rompê-lo e transgredi-lo, quanto reforçá-lo. Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho, me ajude a continuá-lo. Saibam mais no link na descrição. Bom, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários o que vocês acharam
do que eu falei, e até mesmo do que vocês acharam desse estilo de vídeo, porque ele é um pouco diferente, pelo menos eu entendo ele um pouco diferente, ele é um pouco mais reflexivo e tal, enfim, me digam. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.